todos vocês que me acompanham. Eu sou o Padre Marcos dos Santos e desde já eu peço que você possa dar o seu like, o seu joinha, que você possa divulgar esse canal e também que você possa escrever suas dúvidas. Então tem aí o espaço, se você tem dúvidas de relação à doutrina católica, ao evangelho, que você possa mandar para mim. Eu, com muita alegria, vou poder dirimir as dúvidas de vocês que me escutam. Então nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. E vamos meditar no evangelho próprio dessa liturgia deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, Pedro, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lança a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nua, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: Vinde comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque perguntou 3 vezes se ele o amava. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, agora há pouco escutamos este evangelho um pouquinho longo, no último capítulo do Evangelho de São João, mas que é um evangelho tão encantador, é um evangelho que toca no coração daquele que ama e que segue a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós muitas vezes imaginamos uma coisa e o Senhor, Ele sempre dispõe de outra forma. A nossa vida pertence a Ele. E esse evangelho toca porque, na realidade, é a história do resgate de Pedro. É a história da salvação do nosso primeiro papa, podemos assim dizer. Jesus, depois que foi batizado, depois que foi tentado no deserto, jejuou 40 dias, 40 noites no deserto, depois que Jesus começou seu ministério público na Galileia, nas margens desse mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, Jesus chamou os seus apóstolos e escolheu Pedro, a barca de Pedro, para estar. E a gente pode lembrar dessa cena justamente que está nos sinóticos, no Evangelho tanto de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, essa chamada dos apóstolos, que eles haviam tentado pescar a noite inteira, isso no começo do ministério público de Jesus,
e esses homens não haviam pescado nada. E é quando Jesus diz para Pedro, isso antes de chamá-lo, lança a rede para o outro lado. E eles lançaram e eles depois fizeram uma pesca milagrosa. Então, essa pesca milagrosa, esse chamado de Jesus, esse estar à beira do mar da Galileia, foi o chamado de nosso Senhor. Passaram-se 3 anos. Foi assim o quanto durou o ministério público de Jesus. No primeiro ano, Jesus que chamou os seus discípulos, Jesus que dentre os discípulos teve os seus apóstolos, que deu uma formação para eles e, acima de tudo, não só ensina uma doutrina, mas que comeu com ele, que escutou a palavra dele, que foram testemunhas principalmente dos seus milagres, poderam ver como que todo o sucesso que Jesus teve no seu primeiro ano de ministério público. Depois nós tivemos o segundo ano, em que aí as autoridades judaicas, os sumos sacerdotes, o sinédrio, os fariseus, os saduceus já começaram a se sentirem enciumados, se começaram a serem contaminados pela inveja e também envenenados pelo próprio demônio, começaram já a mancomunar de uma certa forma como iriam matar Jesus. E por fim, no fim do terceiro ano do ministério público de Jesus, é quando Jesus então sofre sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. Evidentemente que os homens que mataram a Jesus quiseram matá-lo porque o odiavam. E fizeram toda a maquinação, toda a conspiração. Mas Deus, que é providente, Deus, que é eterno, que é onisciente, onipotente, onipresente, utilizou-se dessa maldade, utilizou-se das circunstâncias para, a partir disso, tirar um bem muito maior, que é a nossa salvação. Aquilo que no livro do Apocalipse fala, quando João tem a visão de que o Cordeiro foi imolado, antes da fundação do mundo. O Cordeiro já estava imolado, mas na história, com a paixão, com a morte e a ressurreição de Cristo, esse Cordeiro imolado desde toda a eternidade, ele se historiciza diante de cada um de nós, mostrando o seu amor. O amor que dá a vida. Que dá a vida, porque no ato de dar a vida gera a vida. E gera a vida para a nossa salvação. Vamos então agora olhar para esse apóstolo, para Pedro. Pedro que Jesus mudou o nome de Simão, né, que era um dos nomes dos patriarcas de Israel, um dos nomes dos 12 filhos de Jacó, para Kefas, pedra, rocha. Simão Pedro, que tinha um temperamento muito forte. Simão, que Jesus curou a sua sogra. Esse Simão que fazia parte de um círculo muito mais restrito daqueles que amavam o Senhor, que estavam com o Senhor e que o Senhor tinha um amor de direção. Pedro, Tiago e João. Em todas as listas apostólicas, quando os evangelistas mostram para nós a ordem dos apóstolos, varia um apóstolo ou outro. Sempre Judas Iscariotes está no último, como último nome, porém Pedro está sempre por primeiro. Pedro, que é a pedra. Este Pedro, que depois nós vamos ver com Jesus, quando Jesus cura a filha de Jairo, está Pedro, Tiago e João. Esse Pedro que foi testemunha da transfiguração no Monte Tabor, que viu Jesus transfigurado, então, como que no pescar e abrir de olhos, eles contemplaram a glória do Senhor, contemplaram a cavalidade de Deus, contemplaram que ele, sendo Deus, continuou sendo Deus, mas que ao assumir a nossa humanidade, eclipsou-se a sua glória. Naquele momento é como se levantasse os véus e pudessem ver a glória que o Filho tem junto do Pai, sempre teve e terá, junto com o Pai e com o Espírito Santo. E eles se extasiaram, isso no Monte Tabor. Esse mesmo Pedro que depois, na última ceia, quando foi ordenado por Jesus como apóstolo, como bispo, como sacerdote, que foi dado a ele a comunhão, este mesmo Pedro que jurou amor eterno por Jesus, quando Jesus falou que um deles iria trair, ele disse: não, Senhor, eu não vou te trair. E Jesus falou para ele: Pedro, eu roguei por ti, mas Satanás pediu para te joelhar como se joelha o trigo. Jesus havia profetizado isso para Pedro. Esse Pedro que, quando Jesus foi lavar os pés, disse: Senhor, não me lave os pés. E aí quando Jesus falou para ele: se não te lavar os pés, não terás parte comigo, Pedro. E Pedro respondeu para o Senhor: então o Senhor, não só os pés, mas a cabeça, o corpo inteiro. E Jesus falou para ele então: aquele que está limpo, basta lavar os pés e vós estáis limpos,
pela palavra que eu vos anunciei. Este Pedro que pôde escutar de Jesus, que coisa tão linda. Ele pôde escutar de Jesus, né? Amigo. Até agora vós me chamais de Senhor e eu sou, mas eu vos chamo de amigo. Não vos trato mais como servo, mas como um amigo. O escravo não sabe para onde vai, mas o amigo a gente abre o coração. Este Pedro, que Jesus depois em Mateus no capítulo 16, quando perguntou quem eu sou, foi dizer para Jesus, tu és Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus pôde voltar-se para ele, isso em Cesareia de Filipe, Mateus no capítulo 16, e Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro. O que foi revelado para você não foi nem pela carne nem pelo sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Por isso, Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Esse Pedro, depois que vai estar com Jesus no Horto das Oliveiras, depois que eles saíram do cenáculo, depois que eles saíram daquela sala que pertencia à família de João Marcos, Marcos o evangelista, que Jesus instituía a Eucaristia, o lava-pés, o mandamento do amor, o sacerdócio. Este cenáculo que depois no domingo da ressurreição da Páscoa, Jesus ressuscitado apareceria para eles. Nesse cenáculo que depois o próprio Espírito Santo, como línguas de fogo, pairaria sobre suas cabeças, juntamente com a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e os demais discípulos e apóstolos. Então, Jesus, depois que sai da última ceia, que havia profetizado, anunciado a traição que Judas estava já realizando, depois disso tudo, Nosso Senhor vai caminhando, cantando salmos, como nos dá este detalhe o evangelista Marcos, e se marcha, vai até o Getsemane, o Horto das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, onde eles faziam azeite com as azeitonas que eram plantadas nesse horto. E lá, Pedro, Tiago e João foram testemunhas da agonia de Jesus. E foram testemunhas no momento que o Filho de Deus transpirou sangue, que se sentiu tão sozinho e que ele, sendo Deus Todo-Poderoso, mostrou-se débil. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito interessante que nosso Senhor, ele sempre cura e ele sempre fez tudo pelos seus discípulos e apóstolos e para os seus discípulos e apóstolos. Mas nesse momento do Horto das Oliveiras é tão tocante, porque ele mostrou fraqueza. E porque foi nesse momento que ele pediu um favor. Talvez eu não estou tentando tocar no coração de vocês ou me exprimir. É Deus. Deus humanado. Deus encarnado. Dizendo para eles, como um amigo. Sabe quando a gente está sozinho? Quando a gente precisa de um conselho, precisa de um colo, precisa de um ombro? A gente, aqui eu digo os homens e mais nós padres educados a sermos fortes, sermos guerreiros, sempre intrépidos, sempre invencíveis. Mas naquele momento, o Filho de Deus voltou para os seus amigos e disse, fiquem comigo, uma hora. Nesse momento da minha solidão, nesse momento da minha desolação, nesse momento que daqui a algumas horas eu vou ser entregue para os meus inimigos, vou ser espancado a madrugada inteira e eu não vou ter um só segundo de paz. Um só segundo. Em que eu não só vou sofrer a violência no meu corpo e a humilhação, mas na minha alma, em um só instante. E eu não terei um só olhar de amor. Porque esse olhar de amor Jesus só vai ter depois na cruz com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São João, com Maria Madalena. E os seus amigos o deixaram. Pedro o deixou. E depois que Jesus é apanhado, Jesus é preso, é traído com um beijo, o soldado Pedro tira de uma espada, decepa a orelha de Malco, Jesus toma da orelha, apanha de novo. E Jesus fala para Pedro, com a espada fere, com a espada será ferido, guarda tua espada na bainha. Jesus é levado para o sinédrio, e Pedro, do lado de fora, se aquecendo na fogueira, negou Jesus. Não diante de um soldado, os soldados naquela época eram muito fortes,
Os soldados naquela época eram homens guerreiros, não era hoje como a guerra que você dá tiro, não, era no mano a mano. Ele negou o Senhor por um pouco, por uma empregada, que o identificou com o seu sotaque de Galileu. Não conheço esse homem. E aí escutou, né, o galo cantar e caiu em si. Nos diz que Jesus passava, saiu no sinédrio, Jesus já cheio de hematomas, olhando para Pedro, Pedro caiu em si, Pedro chorou tanto, tanto, tanto. Diz a tradição que ele ficou com o rosto sulcado de tanto chorar. Pedro confiou em si e negou o Senhor. Uma grande mística, Catarina Emmerich, diz que Pedro só não chegou às vias de fato de se matar porque encontrou com Nossa Senhora. A importância da Virgem no momento do desespero. Mãe da esperança. E aí depois que Pedro vai testemunhar a ressurreição, nos diz, 1 Coríntios capítulo 15, que houve uma aparição entre Jesus e Pedro. Nós não sabemos o que foi tratado, mas houve. E aí nós temos agora essa narrativa, no último capítulo do Evangelho de João. Nesse mesmo lago, eles chamavam de Mar de Tiberíades, em que 3 anos atrás Pedro testemunhou a pesca milagrosa, em que ele foi chamado como os demais apóstolos pelo mesmo Jesus. Desse mesmo lado, em que ele ficou a madrugada inteira tentando pescar e não conseguiu, quando escutou: moços, pesquem no outro lado. E eles estavam a barca de Pedro. Pedro voltou para a vida antiga. É quando João contou que diz: é o Senhor, é o Senhor. Eu reconheço ele pela voz, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ele nos diz que imediatamente ele foi nadando. Se ele pegou do véu, estava pelado, colocou lá do manto, foi nadando, chegou na outra margem. Conseguiram arrastar as redes, contaram, era 153 peixes grandes, as redes quase se romperam, porém não se romperam. E o Senhor estava preparando pão e peixe. Parece que Jesus gostava muito de pão e peixe. E aí quando Jesus chama ele de canto e começa esse diálogo tão lindo, por 3 vezes foi a negação, 3 vezes também tinha que ser o carinho, tinha que ser a declaração de amor. Simão, filho de João, tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, eu te amo. Simão, filho de João, tu me amas mais que esse? Jesus reconfirmando a missão: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, e por último, apacenta os meus cordeiros. Porque o que Jesus dá, Jesus não tira. Jesus deu o primado para Pedro, Jesus não ia tirar o primado para Pedro. E por 3ª vez, ele recordando da negação, da covardia dele, ele chora e ele diz assim, triste: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Se a gente pega o texto grego, aqui é uma variação muito sensível. Jesus vai falando para ele, né? Filias-me, agaspa-me, Pedro, filias-me. Ele vai respondendo, ou seja, o agaspa-me, que é o amor supremo, filia, que é o amor de amigos. Porém, Jesus, vendo a debilidade de Pedro, Jesus faz uma pergunta de acordo com a altura do amor de Pedro. É como se dissesse: você me ama? Eu gosto de você. Você me ama? Eu gosto de você. Aí Jesus dissesse: você gosta de mim? Sim, eu gosto de ti. E Jesus fala para ele: olha, você é jovem, mas quando você for velho, outros vão te cingir e você vai para um lugar que você não quer ir, Pedro. É isso. Nos diz a tradição, eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas Jesus quer resgatar a mim e a você. Jesus está nos salvando no nosso dia a dia, na nossa história de vida também. Em Roma há uma capela do Quo Vadis Domini. Então diz que no ano 64, quando Nero pôs fogo em Roma, e aí ele, para poder salvar sua própria pele, acusou os cristãos. Os cristãos fizeram de tudo para poder salvar Pedro. Pedro estava em Roma. E quando ele estava fugindo, e na primeira perseguição, os protos-mártires queimando no Coliseu Romano, ele viu Jesus com a cruz passando no seu lado contrário, e Jesus olhou com o mesmo olhar, com a mesma mirada, como diz em espanhol, que Jesus havia feito por primeira vez a Pedro, e disse: Quo vadis? Pedro disse para Jesus: Quo vadis, Domine? Eu vou para Roma para ser crucificado de novo. Irmãos, voltemos a Jesus. Jesus nos ama, Jesus está nos salvando. Jesus está nos salvando como salvou a Pedro no nosso dia a dia.
E mesmo que nós tenhamos um negado, mesmo que nós tenhamos, infelizmente, como Judas o vendido, recorramos à Virgem como ele recorreu, e que possamos dar este testemunho de amor. O Senhor quer o nosso amor, quer o teu amor. Porque amor com amor se paga. Ele deu a vida por mim. Então, Senhor, mais do que usar a Deus, que nós muitas vezes usamos, não é verdade? Podemos dizer, quando vamos à missa e quando comungamos, eu quero dar a minha vida por ti, Senhor. Destes a vida por mim, e eu quero dar a minha vida por ti, porque amor com amor se paga. Como diz o cântico dos cantares de Salomão, pobre é aquele, né, que tenta pagar amor com dinheiro, porque o amor, a paixão, Salomão dizia nos seus cânticos dos cânticos, é tão forte como a morte. Como dizem os santos, mas ainda o amor é mais forte do que a morte. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.